Hábitos que parecem inofensivos, normais, até aceitáveis, mas que aos poucos moldam sua mente para a escassez e treinam você para uma vida financeira limitada. A maioria das pessoas não falha porque é incapaz. Falha porque repete padrões errados por tempo suficiente para que eles se tornem identidade. E quando um hábito vira identidade, ele deixa de ser questionado. Você simplesmente vive assim, gasta assim, pensa assim, decide assim, e então se pergunta por quê, mesmo se esforçando tanto, os resultados nunca aparecem. Existe uma diferença enorme entre pessoas que prosperam e pessoas que apenas sobrevivem. Essa diferença não está na sorte, nem no talento extraordinário, nem em privilégios secretos. Está no que elas fazem diariamente quando ninguém está olhando. Está nos hábitos que constroem ou destroem o futuro financeiro ao longo dos anos. O problema é que muitos desses hábitos são invisíveis. Eles não parecem erros. Pelo contrário, parecem atitudes responsáveis, maduras ou até prudentes. Mas, na prática, funcionam como correntes invisíveis. Um desses hábitos é normalizar a mediocridade financeira. Aceitar como normal viver sempre no limite, sempre contando os dias para o próximo salário, sempre adiando sonhos. Quando você começa a tratar a escassez como padrão, sua mente se adapta a ela. Você para de pensar em crescimento e passa a pensar apenas em sobrevivência. E uma mente focada em sobreviver nunca cria abundância. Ela apenas reage. Pessoas que prosperam não normalizam o aperto. Elas usam o desconforto como sinal de que algo precisa mudar. Outro hábito silencioso é gastar dinheiro como forma de compensação emocional. Muitas pessoas não gastam porque precisam, gastam porque estão cansadas, frustradas ou entediadas. Compram pequenas recompensas para aliviar emoções negativas, sem perceber que estão treinando o cérebro a associar prazer ao consumo e não à construção. Isso cria um ciclo perigoso. Você se sente mal, gasta para se sentir melhor, depois se sente culpado, e essa culpa gera mais estresse. Com o tempo, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um anestésico emocional. Existe também o hábito de evitar olhar para a própria realidade financeira. Não conferir extratos, não saber exatamente quanto ganha, quanto gasta, quanto deve. Muitas pessoas fazem isso não por falta de inteligência, mas por medo de encarar a verdade. Só que aquilo que você evita olhar não desaparece, apenas cresce no escuro. Prosperidade exige consciência. E consciência começa com dados, não com esperança. Quem evita números está, sem perceber, abrindo mão do controle da própria vida financeira. Outro padrão extremamente comum é confundir esforço com progresso. Trabalhar muito não significa avançar. Há pessoas que passam anos exaustas, ocupadas, sempre correndo, mas sempre no mesmo lugar. Isso acontece porque elas não param para perguntar se o que estão fazendo realmente as aproxima de liberdade financeira. O hábito de apenas aguentar firme pode parecer nobre, mas muitas vezes é só uma forma sofisticada de estagnação. Pessoas prósperas revisam constantemente seus caminhos. Elas não têm medo de mudar de rota quando percebem que estão andando em círculos. Há também o hábito de se cercar de conversas pobres, reclamações constantes, piadas sobre nunca ficar rico, desprezo por quem tenta crescer. O ambiente mental em que você vive molda suas crenças mais profundas. Se todo mundo ao seu redor trata a prosperidade como algo impossível, suspeito ou reservado para poucos, sua mente absorve essa narrativa. E aquilo que você acredita ser impossível nunca se torna prioridade. Quem prospera escolhe cuidadosamente o que escuta, o que consome e com quem compartilha seus planos. Outro hábito sabotador é adiar decisões importantes esperando o momento perfeito. Esperar ganhar mais para investir, esperar ter mais tempo para aprender, esperar estar mais seguro para mudar. O problema é que o momento perfeito não existe. Enquanto você espera, o tempo passa
e o custo da inação cresce silenciosamente. Pessoas que constroem riqueza entendem que ação imperfeita é melhor do que planejamento eterno. Elas começam pequenas, erram, ajustam e seguem em frente. Existe ainda o hábito de tratar o dinheiro apenas como algo para gastar e não como algo para multiplicar. Muitas pessoas nunca foram ensinadas a pensar em fluxo, ativos, alavancagem ou crescimento. Elas veem o dinheiro apenas como o salário que entra e contas que saem. Essa visão limita drasticamente o que é possível construir. Quando você não aprende a fazer o dinheiro trabalhar, passa a vida inteira trabalhando apenas por ele. E isso cria uma dependência que rouba a liberdade ao longo do tempo. Outro padrão silencioso é o medo exagerado de perder. Medo de investir, medo de arriscar, medo de errar. Esse medo geralmente nasce de experiências passadas ou de crenças familiares. Mas ele tem um custo alto: paralisação. Quem tem pavor de perder pequenas quantias acaba perdendo grandes oportunidades. Prosperidade não vem da ausência de risco, mas da capacidade de lidar com ele de forma inteligente. Muitas pessoas também carregam o hábito de se comparar constantemente com os outros. Redes sociais amplificaram isso. Você olha para a vida alheia, se sente atrasado, inferior ou frustrado. Essa comparação drena energia mental e gera decisões impulsivas. Pessoas financeiramente saudáveis focam no próprio progresso, não na corrida dos outros. Elas sabem que cada caminho é diferente e que a comparação constante cria ansiedade, não riqueza. O mais perigoso de todos os hábitos é acreditar que nada disso faz tanta diferença assim. Pensar que são detalhes pequenos, irrelevantes. Mas é exatamente assim que a estagnação se instala. Não de forma dramática, mas silenciosa. Um hábito ruim por dia, repetido por anos, cria uma vida inteira de limitações. Da mesma forma, pequenos ajustes consistentes criam resultados extraordinários ao longo do tempo. A boa notícia é que hábitos não são destino, eles podem ser substituídos. O que exige consciência, decisão e repetição. O primeiro passo é reconhecer quais padrões estão sabotando você hoje. Não para se culpar, mas para assumir o controle. Prosperidade começa quando você deixa de se ver como vítima do sistema e passa a se enxergar como o arquiteto da própria vida financeira. Imagine como seria sua vida se você eliminasse esses hábitos silenciosos. Se você passasse a usar o dinheiro com intenção, clareza e estratégia. Se suas decisões diárias estivessem alinhadas com o futuro que você deseja, e não apenas com um alívio momentâneo. Esse futuro não é reservado para poucos. Ele é construído, pouco a pouco, por quem decide mudar o que faz todos os dias. Se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já entendeu que é possível viver diferente. Agora eu quero saber de você, qual desses hábitos você percebeu que mais tem te atrapalhado? Escreva nos comentários, porque quando você nomeia um problema, você dá o primeiro passo para resolvê-lo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se inscreva para continuar recebendo conteúdos que ajudam você a desenvolver uma mentalidade mais forte, mais consciente e mais próspera. O primeiro passo não é ganhar mais dinheiro. É pensar diferente a partir de hoje.